Então vamos lá, lutar uma luta física, de certa forma, pode até ser mais fácil, porque você vê o seu oponente, vê qual é o golpe que ele vai lhe dar, e você pode até se proteger. Agora, uma guerra espiritual, onde o seu inimigo é invisível, que você não sabe de onde vem o ataque, você não sabe de onde vem aquela situação, aquele problema. O que fazer? A paz do Senhor, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais uma lição da nossa EBD, nossa amada Escola Bíblica Dominical, onde estaremos estudando hoje a lição de número 10, lembrando que estamos no quarto trimestre de 2024, na nossa CPAD, na sala dos adultos, com o tema central, as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E a lição de hoje, lição de número 10, do dia 8 de dezembro de 2024, que é o dia da Bíblia, né? Vem com o seguinte tema, a promessa da proteção divina. O texto áureo está lá no Salmo 91, versículo 11, que diz assim, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A verdade prática diz o seguinte, Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17, em seguida o Salmo 91, do versículo 1 ao versículo 8. Efésios 6,10 diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Glória a Deus. Então, baseado aqui nessas duas referências, a nossa lição de hoje, a lição de número 10, nós estaremos abordando esse tema, esse assunto sobre guerra espiritual, quem é o nosso inimigo, o que nós devemos fazer para se preparar para essa guerra que constantemente, vamos dizer, diariamente, nós vivenciamos essa guerra e precisamos estar preparados e atentos para que a gente possa vencer essa guerra dia após dia, certo? Os hinos da harpa cristã sugeridos para essa lição é o hino de número 4, o 225 e o 305. Mas calma aí, antes da gente começar aqui realmente a lição para valer, eu quero falar com você, meu amigo, professor ou professora da Escola Bíblica, ou você que recebeu um convite do superintendente da Escola Bíblica para se tornar um professor e está um pouco assim preocupado. Eu vou deixar aqui na descrição de um curso, um treinamento exclusivo para você, tá certo? É uma parceria que eu tenho aqui com esse curso que está um valor muito significativo, muito especial para você que é
aluno aqui da gente que participa aqui dos nossos vídeos. Então clica nesse link e vem fazer esse curso de capacitação, você que é professor ou você que vai passar a ser professor da EBD, da Escola Bíblica Dominical, tá bom? O primeiro tópico da nossa lição de hoje, ele vai falar sobre proteção espiritual contra o inimigo. Subtópico 1, proteção contra o maior inimigo. O diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha é espiritual. Então, como eu falei, aqui nesse subtópico 1, ele já nos mostra que o nosso principal inimigo é o diabo, nosso principal adversário, que a palavra do Senhor, o apóstolo Pedro, escreveu dizendo que ele é como um leão, ele está como um leão bramando, buscando quem ele possa tragar, que ele possa ali fazer algo, tirar até mesmo a própria vida daquela pessoa. Ele quer de todas as formas destruir o ser humano, o servo de Deus, o filho de Deus. Então, o nosso principal inimigo é o diabo. E, além de tudo, ele tem os seus demônios, aqueles que estão ali abaixo da sua hierarquia, vamos dizer assim. E a gente vai entender também, no decorrer da lição, que existe hierarquia no mundo espiritual, tanto no âmbito da maldade, porque ele fala das hostes espirituais da maldade. Existe também a hierarquia na questão do lado benéfico, do lado positivo, do lado do bem, vamos dizer assim, que é do nosso Deus, O Senhor tem os seus anjos, os seus arcanjos, os seus serafins, enfim, existe essa hierarquia no âmbito espiritual. E o diabo, como nosso inimigo, nosso adversário, como eu falei no início do vídeo, ele é um ser invisível, A gente não sabe de que lado ele vai atacar, de que forma ele vai atacar, mas nós temos, através da palavra de Deus, principalmente no caso da temática de hoje, que a referência bíblica foi Efésios 6, onde o apóstolo Paulo traz instruções para nós, instruções para a igreja, para mim, para você, sobre o que nós precisamos fazer, que é justamente vestir as armaduras de Deus. Essas armaduras de Deus estão disponíveis para as nossas vidas, para que a gente possa estar preparado para vencer essa guerra diária, vencer essa luta diária, e ele vai mostrar aqui cada ferramenta dessa armadura. No subtópico 2, ele vai nos falar sobre os inimigos espirituais em Efésios. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipes das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. E a gente vê isso desde o início da igreja. Nos primeiros passos da igreja, a gente vê essa tentativa do diabo e os seus demônios, seus anjos caídos, de barrar a igreja, calar a igreja, parar a igreja. Então, nesse subtópico 2, ele vai falar justamente sobre o que eu falei há pouco, dessa hierarquia que existe, as hostes espirituais da maldade. Aí ele vai falar aqui sobre os principados. Enfim, ele vai trazer essa hierarquia onde o diabo é o cabeça deles, vamos dizer assim, e os demônios têm ali as suas responsabilidades. E o que me chama a atenção, e eu quero trazer aqui para nós nessa lição, nesse vídeo, da nossa lição de hoje, da EBD, é justamente quando o autor da revista ele fala que ele tem estratégias, ou seja, o nosso inimigo ele é muito estrategista.
E se tem uma coisa que ele sabe ter, é paciência. Isso mesmo. Ele sabe ter paciência, ele sabe esperar, então ele tem estratégias para querer barrar o povo de Deus, calar a igreja, destruir a igreja do Senhor. Como eu falei, no decorrer da história da igreja, já no seu início, lá na igreja primitiva, até os dias atuais, ele tem levantado os seus para calar a igreja, para parar a igreja, para destruir a igreja. Então a gente precisa estar na presença de Deus, estar entendendo que essas armaduras são para nós. A gente precisa entender que esse nosso inimigo, ele é estrategista, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, já trazendo aqui um spoiler, né, da lição mais para frente, que o nosso Deus é todo poderoso. Enquanto o inimigo ele é estrategista, ele tem poder, né? A gente precisa entender isso, ele tem poder, mas o nosso Deus é todo poderoso. Então é aí onde entra a nossa decisão de vestir essa armadura. Lá na frente também ele vai falar sobre relacionamentos, mas eu vou segurar aqui porque lá na frente a gente vai comentar mais sobre isso. Fica comigo aí até o final porque eu tenho certeza que vai ser de muita edificação para a tua vida. Mas a gente precisa tomar essa iniciativa de vestir essa armadura. Eu preciso vestir a minha armadura, você precisa vestir a sua armadura. Cada um de nós precisamos ter essa iniciativa, essa escolha, essa decisão de vestir essa armadura. Porque olha o que Paulo diz aqui em Efésios, no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não só é uma ferramenta, não só é um acessório da armadura, não. É toda a armadura de Deus, Paulo está dizendo. Para que isso? Para que possais estar firmes. Firmes contra quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Então, se o diabo é o nosso inimigo, é o nosso adversário e ele é estrategista, ele sabe ter paciência, ele sabe ter estratégias para querer nos barrar, nos destruir. E Deus, através do apóstolo Paulo, usando o apóstolo Paulo, nos dá essa instrução que nós devemos nos revestir. Ou seja, o que é o revestimento? Eu estou aqui com essa camisa. Se eu colocar uma jaqueta por cima, eu me revesti. Ou seja, eu estou me protegendo se caso eu estivesse aqui num ambiente de frio, né? Só com essa camiseta eu não conseguiria enfrentar com mais força esse frio. Mas quando eu coloco uma jaqueta, ou seja, quando eu me revisto, aí sim eu vou estar mais aquecido contra o frio. Da mesma forma, exemplificando, é essa nossa guerra espiritual. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Para quê? Para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ok? O subtópico 3, ele vai falar sobre as armas espirituais do crente. Aí aqui ele vai destrinchar, né? Essas armaduras, uma por uma. Vamos lá? Ele diz assim, ó: para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual, providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, 14, 17. Aqui eu vou parar para abrir só um parênteses. As armaduras são espirituais. Essa armadura é espiritual. Não é com a minha força, a força do meu braço. Não é com a minha eloquência, não é com a minha capacidade de entendimento que eu vou vencer o diabo e as suas astúcias ciladas contra a minha vida. Não. É com essa armadura espiritual que Deus tem reservado para mim e para você. Certo? Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Primeiro, verdade. Primeira arma dessa armadura é a verdade. Uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Segundo, couraça da justiça. Uma vestidura que protege o crente dos golpes mentais, das tentações do maligno. Terceiro, a preparação do evangelho da paz. O evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus venceu ele lá no deserto. Está escrito em Mateus capítulo 4. Quarto, o escudo da fé.
uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. Quando se fala de escudo, fala de defesa. Então observe que essa armadura, existe o momento que eu preciso me defender. Tem um momento que eu tenho que atacar, mas tem um momento que eu tenho que me defender. Isso é muito interessante. Em seguida, capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. A espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. Então, o escudo da fé é a defesa e a palavra de Deus é a espada, ou seja, a arma de ataque. O escudo é a defesa, a espada é o ataque, certo? Essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. Glória a Deus. Então, fazendo aqui essa síntese desse primeiro tópico, o nosso inimigo é o diabo, o principal inimigo é o diabo, com as suas astutas ciladas para querer nos barrar, nos parar, nos calar, nos destruir. Mas nós temos essa armadura que eu e você precisamos nos revestir dessa armadura. É uma decisão minha, é uma escolha minha. Eu preciso me revestir dessa armadura e seguir firme contra essas ciladas do diabo. Aí na sinopse 1 ele diz o seguinte: cientes de que a luta do crente não é contra carne ou sangue, é preciso estar revestido de toda a armadura de Deus para enfrentar as hostes espirituais da maldade. O tópico 2, ele vai nos falar sobre a maravilhosa proteção de Deus. Subtópico 1, a proteção de quem se relaciona com Deus. Lembra que eu falei agora há pouco sobre relacionamento? E quem me acompanha aqui no canal sempre escuta eu falando nos vídeos sobre essa palavrinha, relacionamento. Se você que acompanha os meus vídeos aqui já há algum tempo e escuta eu falar essa palavra, sempre eu comento sobre isso. Escreve aqui embaixo nos comentários, ó, relacionamento com Deus. Escreve aí. Você que está chegando pela primeira vez também, escreve aí, deixa no comentário essa frase, porque eu vou estar conhecendo você e a gente poder estar crescendo juntos aqui para a glória de Deus, tá bom? Então eu sempre falo sobre esse relacionamento com Deus, que é muito importante cada um de nós termos esse relacionamento com o Senhor, essa aproximação, essa intimidade com Deus, porque fazendo isso na nossa vida a gente vai conseguir, na nossa trajetória, na nossa caminhada, vencer as lutas, as adversidades, as dificuldades e essas ciladas onde nós estamos estudando hoje. Subtópico 1, a proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Então tudo tem a ver com esse relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com o Senhor, essa proteção estará sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. E algo interessante que ele vai falar daqui a pouquinho também, que essa proteção vai estar não somente sobre a minha vida, mas sobre a minha família, sobre os meus. Deus vai estar ali guardando, protegendo os meus familiares. Isso é uma promessa de Deus, é algo de Deus para aqueles que se relacionam com o Senhor. O subtópico 2 diz: Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8, que eu falei anteriormente, que ele anda ao nosso derredor. Enquanto ele está ao nosso derredor, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Ou seja, existe essa proteção, existe essa parede blindando a nossa vida espiritual quando nós nos relacionamos com Deus. Se você não deixou o seu comentário, esse é o momento de mais uma vez você escrever assim, relacionamento com Deus. Escreve aí. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina
foi assunto de uma lição nesse trimestre e, por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crer. Assim, mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e por isso não seremos abalados. Glória a Deus. Subtópico 3. A onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como o onipotente, ou seja, aquele que é todo-poderoso. E essa onipotência é um atributo, né, de Deus. É um dos atributos de Deus, é a onipotência. Essa é a base doutrinária para a proteção divina que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus representa na palavra Altíssimo, lá no Salmo 91, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. Salmo 91, que foi a nossa leitura bíblica em classe, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, esse Altíssimo é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. E ele ainda diz mais: a sombra do Onipotente descansará. Aí a gente vai falar novamente do relacionamento. Enquanto o apóstolo Paulo, em Efésios 6, vai falar das armaduras que eu preciso me revestir, né, dessa armadura. Já o salmista, no Salmo 91, ele diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso também fala de decisão, isso fala de relacionamento, isso fala de escolha. A armadura eu preciso escolher, me revestir, ou seja, vestir essa armadura. Já o que habita no esconderijo também é uma escolha, também é uma decisão. Eu querer habitar nesse esconderijo. É uma decisão minha, uma escolha minha, é um desejo meu de me relacionar com Deus e habitar no esconderijo do Altíssimo. A partir do momento que eu tomo essa decisão, essa escolha de habitar no esconderijo do Altíssimo, aí a sombra do Onipotente descansará, aí vem o decorrer de todo esse salmo, as suas bênçãos sobre a nossa vida. E inclusive aqui nós estamos falando na lição de hoje, que é justamente sobre a proteção, né? Que o tema da lição é a promessa da proteção divina, nossa lição 10 da EBD, no 4º trimestre de 2024. Aí na sinopse 2, ele vai dizer o seguinte: nenhum ardil do maligno prevalecerá contra os que estão guardados em Deus, à sombra do esconderijo do Altíssimo. É isso. O terceiro tópico vai nos dizer sobre promessas e proteção. Subtópico 1, os inimigos serão derrotados. Essa é uma promessa que a gente tem que se alegrar, se apegar, porque parece muitas vezes que o mal prevalece, que o mal vence, mas na verdade, no fim, o bem é quem vence, o mal vai ser derrotado. E esse mal não é o mal às pessoas, porque como nós falamos já no começo da lição, que essa nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra as pessoas, mas é contra os principados e as potestades, as hostes espirituais da maldade. Então, esse mal, no fim, será derrotado, para a glória de Deus. E essa é uma promessa de Deus para o seu povo, né? Os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo o império, potestade e força que operam para o mal serão aniquiladas. E aqui eu destaquei aqui alguns inimigos da igreja, principalmente no início da igreja, a igreja primitiva. Qual foram esses inimigos que eu destaco aqui? O primeiro foram os fariseus. Sim, os fariseus. Até mesmo no ministério de Jesus, eles foram aqueles que realmente foram inimigos de Jesus ali. E depois, a igreja, quando iniciou, eles também continuaram interferindo, atrapalhando. Então, os fariseus foram um dos inimigos da igreja. E outro que eu destaco aqui foram alguns imperadores romanos, né? Que jogavam os irmãos, o povo de Deus ali, nos calabouços, nas prisões, às vezes no Coliseu, enfim.
Então, esses eu destaco como alguns inimigos da igreja, tanto na igreja quando Jesus, né, estava ali com seus discípulos, como na igreja, quando iniciou na igreja primitiva. O segundo subtópico, segurança e vitória para os que temem o Senhor. Hoje em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor nosso Deus cuida do seu povo. Em fervente oração, em constante oração, orai sem cessar, é o que a Bíblia nos ensina. Então, aqui nós devemos estar, como ele falou, estar em constante oração, buscando ao Senhor, fazendo a nossa parte, que Deus vai cuidar, Deus vai zelar, Deus vai proteger, Deus vai acampar o seu anjo. Então, é uma promessa de Deus para as nossas vidas. E o terceiro subtópico, a abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, também é outro atributo de Deus, né? A onipresença, está em todos os lugares. Ele não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Louvado seja Deus. Sinopse 3. Pela onipotência divina, o inimigo de nossas almas será derrotado e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu quero agradecer a sua presença. Fiz essa aula bem objetiva porque eu estou gripado, estou um pouco ofegante, mas fui bem objetivo justamente por conta desse problema na voz, na garganta. E quero te agradecer, você que ficou até o final. Caso você ache interessante e não for inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para toda semana você receber os nossos conteúdos. E você que já é inscrito, vou dizer para você que em breve vou estar trazendo um novo conteúdo aqui, um novo formato de vídeo aqui no canal, certo? Espero que vocês gostem e aguardo a presença de vocês no próximo vídeo. Vou deixar esse vídeo aqui para que você continue aprendendo, estudando, crescendo na graça e no conhecimento da palavra. Te espero lá nesse vídeo. Clica aí e vem assistir esse vídeo para a glória de Deus. Deus abençoe e tamo junto.